Olá, pessoal. Vamos começar a segunda parte. Só uma observação, talvez procurar naquela referência que eu deixei na última aula, que foi o livro, todas aquelas informações, talvez seja um pouco difícil de encontrar, assim, vai ficar bem espalhadas as informações, mas existe na UFC teve uma aluna que terminou o mestrado, eu só não me lembro o ano, mas o nome dela é Elaine Sampaio, e a dissertação dela era sobre Soliton e envolvia a parte básica, o que a gente comentou na primeira aula. Então, vocês podem procurar na internet que tem... ela está aqui, 2013. Ela está aqui na aula. Em 2013, então vocês podem procurar no Google, dissertação Elaine Sampaio, e vocês vão achar essa dissertação que tem vários detalhes. E tem uma outra dissertação de outro rapaz chamado Matheus Gondim, que seria basicamente a parte que nós vamos falar hoje, que também tem muitos detalhes. Claro que não vai ter tudo, tem algumas informações que eu falei que não está lá, mas assim, é bom para ver as provas com mais calma, ver mais detalhes, tá? Que não dá tempo de fazer aqui no curso. Tá? Então, beleza, vamos continuar aqui com o Soliton, né? Deixa eu só recapitular um pouquinho algumas coisas que a gente já comentou, né? Então, fluxo de Hit, a gente definiu o fluxo de Hit já, esse sistema aqui, né? Esse problema envolvendo a evolução da curvatura de Hit, né? Ao longo de uma curva de métricas com uma condição inicial, né? E aí a gente mostrou como aparecia os solitons como soluções especiais dentro do fluxo, né? Então, para a gente, o soliton de Hit, a gente está interessado com o soliton de Hit gradiente. Daqui a pouco vai ficar claro por que eu estou mais interessado no caso gradiente, apesar de existir uma versão mais geral, né? Mas a gente está mais interessado nesse daqui. Deixa eu só alinhar aqui. Soliton de Hit gradiente. Então, o soliton de Hit gradiente é uma variedade junto com uma métrica e uma função, tal que você tenha que a curvatura de Hit mais o hessiano de F, função potencial, é o múltiplo da métrica, né? Então, é lambda G. E aí esse lambda aqui pode ser, a gente viu lá que esse lambda pode ser positivo, negativo, né? Se o lambda for positivo, a gente diz que ele é shrinking. Se ele for zero, você diz que ele é steady. E se ele for negativo, você diz que ele é expanding. Beleza, então, vamos ver alguns exemplos, né? Para que o maior medo do geômetra é fazer um teorema vazio, né? Mexer com vazio, né? Então, para a gente não... Vamos mostrar pelo menos alguns exemplos para que a gente se sinta mais confiante de prosseguir, para prosseguir nesse tema, né? Senão a gente fica um pouco com medo de estar fazendo coisa que não existe, né? Então, primeira coisa, o primeiro exemplo, que eu considero o exemplo mais... ele é o exemplo simples que vai retornar. Aí você pegar, por exemplo, uma esfera. Então, esfera com a métrica canônica, a métricazinha redonda dele, né? G0 é a métrica redonda, né? Round. A métricazinha que deixa a esfera redonda é a métrica induzida pelo o Rn mais 1, no caso aqui. Round. A gente sabe que nessa métrica, a curvatura de Hit aqui da esfera vai ser n menos 1g. Né? Então, quando você olha para a equação, você tem essa equação do Soliton, né? Que esse cara aqui é o lambda, né? Então, essa informação substituída aqui, você vai ter n menos 1g mais hessiano de f, vou colocar aqui g0, né? Que está colocando a notação g0, né? Igual a lambda g0. Então, você pode passar esse termo para o primeiro membro, então você fica hessiano de f igual a lambda menos n menos 1 g0. E se você tomar o traço disso aqui, né, traço do hessiano vai ser o laplaciano, e desse lado aqui você tem lambda menos n menos 1 vezes n a dimensão. Né? E esse lado direito aqui é uma constante. Né? Isso aqui é uma constante. Então, ou isso é maior ou igual que zero, ou é menor ou igual que zero. Então, o princípio do máximo, né? O princípio do máximo de Hopf, garante que eu estou numa variedade, no caso aqui a esfera que é compacta, né?
na variedade compacta e o laplaciano é maior ou igual que zero ou menor ou igual que zero, a função tem que ser constante. Então, nesse caso aqui, a f é necessariamente constante. Então, como a gente pegou a f aqui arbitrária, eu não sei quem é essa f que iniciou, mas eu estou fixando a variedade amétrica, estou procurando quem seria um candidato a ser minha função potencial, a gente já chega que qualquer uma deveria ser constante. Então, esse é um exemplo que a gente costuma chamar de exemplo trivial. Trivial por quê? Porque a função ela é constante. Então, é um exemplo que é um exemplo Einstein. Né? De fato, se você pegar qualquer variedade de Einstein, porque você vai ter que hit o múltiplo da métrica, né, aqui, e fazer esse mesmo argumento, você vai chegar que a função tem que ser constante. Né? No entanto, a gente vai ver daqui a pouco que nem toda Einstein pode ser considerada um exemplo, porque a gente vai ver que a curvatura escalar de um sólido tem que ser positiva. Então, nem todas as Einstein têm curvatura, todas as Einstein vai ter curvatura positiva, né? Por exemplo, você pode pegar o hiperbólico, né? Tá bom? Então, esse é um exemplo que a gente chama de exemplo trivial. A esfera é um exemplo trivial. Você poderia pegar o espaço projetivo complexo também, o mesmo argumento funcionaria e também seria um exemplo trivial com escalar positivo, tá? Então, tem um outro exemplo que ele é interessante, e aí ele não seria trivial, mas ele é vamos dizer assim, não sei se isso seria uma certa brincadeira, né? Seria o wiki trivial, né? O trivial fraco, vamos dizer assim. Que é o seguinte, você pega o Rn, pega a métrica canônica do Rn, né? A métrica padrão, né? Que é delta e j, né? A métrica do Rn, e você toma uma função potencial para ser f de x igual a lambda sobre 2, a norma de x ao quadrado. Pessoal, aqui é sempre a lambda. Tem hora que eu coloco a perna do lambda para um lado, tem hora que eu coloco a perna do lambda para o outro, mas é sempre lambda, tá? É um problema aí que eu tenho com o lambda. Né? Então, essa função aqui. Então, se você recuperar a equação do sólido, né, você tem aqui hit mais reciano de f igual a lambda g. Você quer isso aqui, né? Você está atrás de uma expressão dessa. Então, como o Rn, com a métrica canônica dele, a gente sabe que é hit flat, então esse termo aqui você não tem, né? Esse termo aqui desaparece. E com essa função potencial aqui, você tem exatamente essa igualdade que sobrou aqui. Tá? Isso, por exemplo, no caso aqui, né, se você pegar quem seria o Hessiano, né? O Hessiano da função é o gradiente do df, né? Então, se você calcular o df aqui, você vai ter 2 vezes o x, né? Então, 2 vai cancelar, fica só lambda. Derivando novamente, você tem o delta ij. Então, aqui, esse termo aqui é exatamente o delta ij. Então, o que acontece? Esse exemplo aqui, apesar de ser Einstein, né? Que é hit flat, né? O hit é identicamente nulo. Existe uma função aqui, ó, essa função f, né? Não trivial, não constante, que satisfaz a equação do sólido. Então, mesmo ele sendo Einstein, você tem uma função não constante que satisfaz a equação do sólido. Lembrando que essa função ela vai gerar o campo, né, que é o gradiente dessa função, gera o campo, e o campo gera o fluxo daquela família de diffeomorfismo. Então, quando você tem uma função não trivial, esse fluxo aqui, gerado, ele é não trivial. Então, esse aqui é um exemplo que a gente diz que ele é não trivial, apesar de ser Einstein. Tá? Esse sólido aqui a gente chama ele de sólido gaussiano, um dos sólidos que o Hamilton indicou, né? E a vantagem dele é que, veja que o lambda aqui, eu não assumi nenhum valor para ele. Então, por exemplo, se o lambda for positivo, você pode assumir, por exemplo, lambda aqui igual ao meio, por exemplo, né? Então, você tem um exemplo de um shrink, né? Mas o lambda também pode ser negativo. Você poderia colocar aqui menos um meio para o lambda, por exemplo. E você teria um exemplo do expanding, né? Um sólido expanding. Então, esse mesmo exemplo, ele comporta, na verdade, 2 casos, tá bom? Tá tranquilo? Então, esse é o sólido gaussiano, que apesar de ser Einstein, ele é não trivial, porque a função associada ela é não constante. Ok? Esse vai ser um exemplo que vai nortear vários resultados, no sentido de quando a gente provar um resultado, a gente vai tentar mostrar se o resultado é ótimo ou não, tá bom? Deixa eu citar aqui mais alguns exemplos, lembrando que o exemplo sempre que você faz é mudar
procurar uma variedade, uma métrica e uma função. Né? Você está sempre nesse caminho. Então, o outro exemplo é o cigar sólido. Vou colocar aqui o nome dele no início. O sólido um charuto. Né? Cigar sólido. Cigar sólido. Ele tem exatamente um formato de um charuto, quando você olha a geometria dele. Também foi obtido por Hamilton. E ele é o seguinte, se toma o R2, a métrica, você toma a métrica dx ao quadrado mais dy ao quadrado, dividido por 1 mais x ao quadrado, mais y ao quadrado, e a função potencial é um logaritmo, é menos o log de 1 mais x2 mais y2, e nesse caso aqui o lambda ele é 0. Então, esse é um exemplo de um sólido steady, tá? Você tem aqui um sólido shrink, né, mais trivial, que é o SN. Você tem aqui um shrink e um expanding aqui. Em particular, você poderia também pegar um steady, mas ficaria um pouco sem graça, porque a função seria nula, né? Então, ficaria tudo 0 igual a 0, não teria muita emoção. Mas nesse segundo exemplo, você tem um expand e um shrink. E aqui você tem um exemplo de um steady em dimensão 2. Se você aumentar a dimensão, a versão em dimensão mais alta é chamada de Soliton de Bryan, tá? Existe também outro exemplo, que é quando você pega cilindros, por exemplo, uma esfera, fez um RK, tá? E também é o cilindro sólido, né? Sólido, cilindro. Tá, então a gente já tem esses exemplos, eu não vou falar todos os exemplos, é claro, porque não são... não tem uma quantidade enorme de exemplos, mas eu acho que aqui a gente já se sente confortável para seguir, né? Tá? Basicamente, vamos precisar dessa parte, na aula de hoje, a gente vai precisar basicamente desses, tá bom? Então, o tema do curso é sólidos de Hit gradiente shrink, né? Então, eu não expliquei ainda por que o gradiente tem chamado tanta atenção. Então, vou tentar mostrar para vocês por que o gradiente é o que chama mais a atenção da gente nesse momento. Então, falar sobre os modelos de singularidades. Bem, que é o seguinte. Suponha que você tem uma figura, suponha que você tem... Vou fazer o seguinte, suponha que você tem G de T seja uma solução do fluxo de Hit. A função do fluxo de Hit em um tempo maximal, que a gente chama tempo máximo que ele possa existir, maximal, T pertencente a 0 Tzão. T que é o maior tempo que ele possa existir, tá? Onde esse T ele está entre 0 e infinito, né? E o que acontece é o seguinte, você precisa de uma coisa, suponha que você tem uma coisa que tem tipo esse comportamento, né? A variedade tem esse comportamento aqui, né? E ao longo do fluxo ela vai fazendo isso aqui, né? Ao longo do fluxo ela vai fazendo uma coisa assim. Então, o que você está percebendo aqui que está acontecendo, né? Nessa passagem daqui para cá, né? O que está acontecendo aqui nessa passagem, né? Nessas regiões, deixa eu mudar aqui essa cor. Nessa região aqui, eu posso fazer um zoom aqui, né? Quando eu faço um zoom, o que acontece, né? Deixa eu aumentar aqui, como se eu estivesse fazendo um zoom de computador, né? Então, você tem uma coisa aqui parecida com um cilindro, né? Coisa parecida com um cilindro, né? Então, o que está acontecendo? Nessa região, esse pescoço está afinando. Então, ele está convergindo para uma linha. Concorda comigo? No caso da esfera da aula passada, a gente mostrava que se você pegava a esfera, jogava no fluxo, ela ia diminuindo, convergindo para um ponto. Já nesse caso, o pescoço ele vai diminuindo, convergindo para uma linha. Isso vai criar uma singularidade também, né? A curvatura vai explodir, né? Porque você olha para esses círculos aqui, né? Essas esferinhas aqui, dependendo da dimensão que você está considerando,
A curvatura aqui depende do raio. Como o raio está indo para zero, a curvatura vai explodir aqui nessas regiões. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte. O tempo maximal, de forma que a curvatura aqui, o máximo da curvatura, está convergindo para mais infinito. Quando esse T, ele vai para o infinito. Então, eu estou olhando exatamente quando está desenvolvendo a singularidade. Tá? Então, essa taxa aqui, ó, não sei se está claro para vocês, esse pescocinho aqui, à medida que eu vou afinando ao longo do fluxo, ele vai convergir para uma linha, né? E a curvatura aqui vai explodir, porque essa curvatura vai depender do raio, e o raio está indo para zero, né? Então, aquele limite, né, com 1 sobre o raio, indo para zero, você vai convergir para a curvatura vai explodir. Então, a gente chama de blow-up, né? Beleza? Então, nesse caso, a gente diz o seguinte, dizemos que G de T, que é a solução do fluxo, né, desenvolve singularidade, né, em tempo finito. Porque o T está limitado, né? Isso quando o T é uma singularidade. Beleza. Então, é o que a gente está chamando de blow-up, né? Então, deixa eu fazer isso de uma outra perspectiva, né? Em outras palavras, vou colocar assim. Em outras palavras. Você pode olhar, tem uma figura que foi feita pelo Chad Bentley, que é bem interessante. Você pode pensar isso de uma outra maneira, que é assim. Suponha que você tem aqui vou chamar isso de espaço-tempo do fluxo. Você fixa aqui a variedade, esse eixo aqui é a minha variedade. E esse eixo aqui é o tempo. Então, quem é um ponto aqui nesse plano cartesiano? Um ponto aqui, ele é um ponto na variedade, né, um xi, e é um tempo ti. Né? Então, aqui está a sua variedade aqui. Vamos supor que você escolheu esse ponto aqui. Né? Então, ao longo do fluxo, o que vai acontecendo? Né? Você vai desenvolvendo isso aqui, né? Você vai variando, você fixa esse ponto aqui, inicial, e vai vendo como ele vai variando ao longo do fluxo. É claro que esse ponto vai mudando aqui na variedade, né? É como se você fizesse o seguinte, você fixa um ponto aqui, aí você vai vendo como é que esse ponto vai se comportando. O que vai acontecendo com esse ponto? Em torno desse ponto, qual é a geometria que tá ocorrendo aí em torno desse ponto que você começou aqui, né? Então, isso aqui vai desenvolvendo, 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 e vai convergindo aqui para um ponto, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui esse eixo. Então, aqui é o nosso tempo maximal. Não pode chegar em T, né? Então, eu coloquei aqui intervalozinho aberto. Então, isso aqui mostra exatamente o que eu estou falando. A curvatura aqui, ela vai explodir. Então, a gente chama de blow-up análise. Tá bom? Então, como é que fica isso aqui, né? Bem, o Hamilton, ele percebeu o seguinte, isso acontece, por exemplo, quando você está com a esfera, né? A curvatura vai explodir a um tempo finito, e acontece com essas coisinhas que estão tipo um pescoço, né? Então, se a taxa, ele dividiu da seguinte forma, né? Se, deixa eu colocar exatamente com a definição aqui, né? Se, eu acho que vou colocar assim, definição. Dizemos que uma singularidade do fluxo de Hit, né? O fluxo de Hit é do tipo 1, se o lim sup de T grande aqui, T menos T, o tensor de curvatura maximal T, esse limite aqui for finito.
Se esse limite for finito, você diz que essa singularidade é do tipo 1. Tá? Caso contrário, ou seja, se esse limite aí for infinito, a singularidade será do tipo 2. Então, você está falando o seguinte, se a taxa, né, se a curvatura de Riemann explode a uma taxa 1 sobre t menos o tempo restante, né, onde o fluxo vai existir, então ela é do tipo 1. Deixa eu só apagar aqui, né? Deixa eu até marcar aqui com outra cor. Ela vai ser do tipo 1. Então, se a taxa que ela vai para mais infinito é proporcional a 1 sobre t menos o tempo restante que o fluxo existe, ela é do tipo 1. Caso contrário, é do tipo 2. Então, só vou analisar dois tipos, né? E é exatamente o que está acontecendo nesses pescoços e naquele caso da esfera, quando está convergindo para um ponto. E por que isso é interessante? Por causa desse seguinte teorema. Tá? Esse teorema ele é a combinação de vários trabalhos, eu vou colocar assim 3 pontos, e vou falar o nome de todas as pessoas. Então, esse teorema, depois do trabalho de todas essas pessoas, a gente pode escrever ele assim, que é o trabalho da Natasha Sesson, Neighbor, Enders, depois tem um trabalho do Buzano e Topping, tem um trabalho do Shen Wang Zhang, né, 3 chineses, né? Um trabalho do Henry e tem um trabalho mais recente do Richard Banner, de Berkeley, que você pode garantir o seguinte, esse é o teorema, né? Os blow-ups em torno de um ponto de singularidade do tipo 1, do fluxo de Hit converge para um trivial gradiente shrink. Deixa eu colocar em português, né? Está em português. Um sólido tangente gradiente shrink. Então, o que esse teorema nos diz é que os sólidos são modelos de singularidade do fluxo de Hit. Além de eles serem soluções autossimilares, que é o que a gente tinha provado na aula passada, eles são os modelos de singularidade. E é exatamente o que está acontecendo aqui quando você olha. Você tem coisas que tem um cilindro, né? Antes do fluxo existir. E naquele outro caso, antes de convergir para um ponto, você tinha coisas que eram esféricas. Tá? Isso mostra por que a gente está considerando os casos que são gradiente, tá? E por que estamos considerando o caso shrink, porque esses são os modelos de singularidade do tipo 1, são os modelos que são sólidos que modelam a singularidade do fluxo, tá bom? Existe uma versão desse teorema para o caso STED, também são modelos de singularidade do tipo 2, mas com condições adicionais, assumindo condições que sobre a curvatura, tá bom? Então, pronto. Então, acho que agora ficou claro porque a gente está tão interessado em sólidos do tipo gradiente e por que considerar o shrink, né? Então, existem duas linhas de pesquisa, né? Então, o que fazer, né, com isso, né? Então, existem duas linhas. A primeira linha é tentar entender a geometria dos sólidos. A geometria dos sólidos de Hit, gradiente, shrink, né?
E uma segunda linha, também está relacionada, é obter novos exemplos. Os novos exemplos eles são importantes para a gente entender mais ou menos o caminho que a gente pode seguir na teoria. Né? Se você obter um novo exemplo, você vê como a geometria desse exemplo se comporta, você vê hipóteses que você pode considerar no sentido de tentar classificar. Tá? E entender a geometria, esse é o passo que a gente vai fazer agora. Então, vamos tentar mostrar alguns fatos importantes da geometria desses caras, assim, como é que eles se comportam, e entendendo como ele se comporta, a gente vai tentar mostrar os resultados de classificação que existe e no meio desse intervalo aqui que a gente for falando, eu vou mostrar os problemas em aberto, tá? Alguns dos problemas que ainda, os problemas que estão em aberto aí, tá? Então, eu vou começar com alguns fatos básicos, só para a gente entender quais são as propriedades que eu já posso assumir, né? Então, quando você diz que você tem um sólido de heat shrink, você já pode assumir várias coisinhas. Então, que a gente vai mostrar o que a gente já pode assumir. Então, suponha que você tem aqui um sólido de heat, né? Gradiente e shrink. A gente vai passar a considerar só esse caso aqui, vamos nos preocupar com isso, tá? Então, eu vou assumir que a curvatura de Hit mais o Hessiano de F é um múltiplo da métrica. Eu posso considerar esse múltiplo sendo, como o caso é o shrink, que é o caso em que o lambda é positivo, eu posso considerar que esse lambda é igual a 1/2. Isso a gente chama de sólido normalizado. Então, isso a menos de scaling, né, da métrica, eu posso sempre assumir isso. Não tem problema nenhum, porque você viu que os sólidos dentro do fluxo, eles vão mudar apenas por scaling da métrica e de fiomorfismo, né? Então, eu posso fazer um scaling da métrica, você fixa a métrica, né? Suponha que esse lambda aqui fosse 3. Então, você multiplica a métrica por alguma coisa e você corrige para ficar 1/2. Então, eu posso sempre assumir, sem perda de generalidade, que esse lambda é 1/2, quando eu estou considerando o caso shrink. Né? Então, assumindo essa equação, existem umas equações que são conhecidas como equações básicas, foram provadas pelo Hamilton. Hamilton provou o seguinte, são as equações de Hamilton, do sólido de Hit. A primeira equação é a curvatura escalar, mais o laplaciano da função potencial, ela é igual a n sobre 2. A segunda equação é que a gradiente da curvatura escalar é 2 vezes o Hit calculado no gradiente de F. A terceira equação é que R mais gradiente de F ao quadrado menos F é uma constante. Aqui, gradiente. Quarta equação é que o laplaciano da escalar é igual ao gradiente de R, gradiente de F, mais R menos 2 vezes a norma do Hit ao quadrado. Acho que essa aqui é o suficiente. Então, são essas equações aqui. Eu vou dar uma ideia bem rápida de como prova isso, para algumas, pelo menos duas, só para a gente não ficar muito... Nessa teoria, tem que fazer muita conta mesmo. Então, a gente às vezes não pode se iludir muito que não tem conta, que na verdade tem muita conta. Então, vamos fazer uma continha só para a gente ver como é que dá para provar essas coisas, né? Para a gente ficar mais confiante, né? Então, a primeira equação, lembrando que você tem Hit mais Hessiano de F igual a 1/2 de G, então eu posso escrever isso sempre em coordenadas, com os índices, né? Então, isso aqui é equivalente a você escrever uma coisa assim, 1/2 G e J. Tá? G e J aqui. Então, a primeira equação, que é essa aqui, escalar mais laplaciano de F n sobre 2, basta você tomar o traço, né? Você toma um traço aqui na equação, nos dois membros, né? 1/2 de GJ. Então, aqui o traço do Hit, a curvatura escalar, traço do Hessiano, laplaciano, e aqui o traço da métrica, a dimensão sobre 2. Né? A primeira é bem simples. A segunda, você quer provar isso aqui agora, né?
você já tem que usar aquela segunda identidade de Bianchi contraída 2 vezes, que eu mostrei na aula passada. Né? Você começa já com ela aqui. Né? Você começa aqui 1/2 do gradiente de R, é o divergente do HIT. Né? Essa é a segunda identidade de Bianchi contraída 2 vezes. Eu provei ela na aula passada. Né? Então, escrevendo isso em coordenadas, né, esse equivalente a escrever assim, nabla I de R igual, divergente, eu posso escrever assim, ó, GJK, nabla K do RJ. Então, geralmente a gente faz a conta sempre, eu particularmente gosto de fazer a conta com esses índices aqui. Né? Tem gente que prefere fazer com um campo, né, aplicar num campo, XY, e desenvolver o campo, a expressão usando o campo e depois desaparecer com isso. Mas eu costumo fazer com esses índices, assim, essa notação de Einstein. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso substituir esse HIT, olhando para essa versão tensorial da equação, eu posso trocar aqui por 1/2 GJ menos nabla I, nabla J de F. Então, essa derivada aqui, ela vai anular esse termo, que a métrica é paralela, e ela vai ficar aqui acompanhando o hessiano aqui. Né? Então, você vai ficar com GJK, vai ficar menos aqui, né? Então, nabla K, vou deixar aqui o menos aqui dentro do parênteses. Vou fazer assim, GJK, você vai ficar com menos nabla K, nabla I, nabla J de F. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o que a gente costuma fazer em geometria, quando a gente está parado em alguma coisa, ou a gente deriva, ou a gente tenta fazer simetria, né? Então, vamos tentar fazer uma simetria aqui. Então, você troca GJK aqui de posição, você troca aqui o K com I, então, I, K, nabla J, F, e aí vai ter que aparecer um termo aí de correção, né, que é a identidade de HIT, e você está fazendo essa troca aí, né, então vai aparecer aqui menos R, K, I, J, L, nabla L de F, que é a identidade de HIT, né. Acho que está ok, né, isso. Pronto, então fez a primeira simetria. Aqui um hessiano eu posso trocar sem compensar nada, né? Não precisa compensar, só precisa compensar quando eu estou na terceira derivada. Né? Então aqui fica nabla I, negativo, nabla J, nabla K, F menos R, K, I, J, L, nabla L, F. E agora essa métrica aqui, ela vai ser distribuída aqui. Em particular, você sabe que a métrica é paralela, então, como é que essa derivada aqui em I, ela não tem influência na métrica, a derivada da métrica dá zero, eu posso colocar ela depois dessa derivada. Eu posso fazer assim, ó, nabla I, GJK, nabla J, nabla K de F. Coloco aqui. E aqui eu tenho GJK, ou seja, traço, né, do tensor de curvatura. JK, então as posições ímpares, né? Então não tem problema, vai ficar então RL nabla L de F. Né? Então, meu traço ali. E aqui eu tenho o traço do hessiano, ó, mesmos índices, né? Então, traço do hessiano dá o laplaciano. Então, menos laplaciano de F, menos RL, que é o HIT, né? Nabla L de F. Agora eu posso usar a equação 1, que era a equação do laplaciano, que estava assim, N sobre 2, vou colocar menos R aqui, porque o R está no primeiro membro, vai para o segundo, menos RL nabla L de F. Essa derivada aqui dá zero, porque aqui é uma constante, e essa outra derivada aqui vai ser mais nabla I R. Né? Então, vou apagar aqui. Vou só repetir isso aqui. Né? Então, recapitulando, a gente começou com 1/2 do nabla I de R, e chegou que isso é nabla I de R menos RL nabla L de F. Em particular, você manda esse cara para o segundo membro, manda esse cara para o primeiro, ou seja, você vai chegar aqui, 1/2 do nabla I de R é igual ao RL nabla L de F. E colocando agora na notação mais comum, como esses índices são iguais, quer dizer o seguinte, se a curvatura de HIT com um índice fixado no gradiente de F. Ou seja, isso é gradiente de R igual a 2 vezes a curvatura de HIT com um índice fixado, ou seja, isso daqui. Então, acabou e prova o que a gente queria. E uma observação é que isso está querendo dizer o seguinte, pessoal, como o HIT você está olhando como um 2 tensor, né?
aqui eu estou olhando como um tensor. Então, essa identidade aqui, ela está dizendo o seguinte, para todo x pertencente ao espaço tangente de M, você tem que o gradiente de R interno com x, ele é 2 vezes o HIT aplicado no gradiente de F com x, né? É isso que essa notação representa. Tá? Então, para qualquer x, em particular, você pode escolher qualquer x aí que você desejar. Então, você vai ter uma expressão, o gradiente de R interno com esse x, onde o R é a curvatura escalar. Tá? Beleza. Deixa eu ver aqui. Fiz a 1, fiz a 2. Vou fazer a 3, vou deixar a 4 para vocês, tá? Então, a 3, deixa eu ver como é que faz a 3. Então, a terceira agora a gente quer fazer o seguinte. Deixa eu mudar aqui a cor. Terceira, a gente quer provar que R mais gradiente de F ao quadrado menos F é uma constante, né? É isso que a gente quer calcular. Esse zero aqui é uma constante, tá, pessoal? Deixa eu até colocar aqui para ficar um pouco mais claro, né? É uma constante. Beleza. Então, você começa... Então, para mostrar que isso é constante, basta mostrar que a derivada é zero. É claro que isso aqui é constante em cada componente conexa, então, estou supondo que isso aí supondo que é conexo, né? Então, basta mostrar que essa derivada seja zero, né? Se for zero, beleza. Tá ok, né? Tá bom? Então, derivando isso, você tem gradiente de R, mais o gradiente, a norma do gradiente de F ao quadrado, menos o gradiente de F. Pelo item anterior, a gente sabe que o gradiente de R, ó, já está aqui em cima, aqui pertinho, ó, o gradiente de R é 2 vezes o HIT. Deixa eu escrever melhor aqui. Pelo item anterior, a gente sabe que o gradiente de R é 2 vezes o HIT aplicado no gradiente de F. Então, você tem mais esse camarada aqui, menos o gradiente de F. Esse daqui, a gente pode olhar ele com mais calma. Assim, ó. Para todo y pertencente ao espaço tangente de M, se você derivar esse rapaz aqui, o que acontece com ele? Isso aqui é a mesma coisa de y interno gradiente do gradiente de f ao quadrado, né? Só que, por outro lado, isso aqui também é o quê? É você derivar derivar essa função aqui, né? Então, isso aqui é 2 vezes o nabla y, nabla f, e então você tem aqui o hessiano, né? Então, eu posso trocar aqui esse f com y, né? Aqui fica 2 vezes hessiano de f, gradiente de f, interno y. Então, olhando só isso aqui e isso aqui, né? Está acontecendo para todo y, tá, pessoal? Então, em particular, eu poderia pegar o y sendo esse próprio camarada aqui, né? Esse próprio gradiente de f ao quadrado, né? Então, como está acontecendo para todo y, isso te diz, então, que aqui você pode trocar o y com o gradiente de f, né? Está te dizendo que o gradiente, a norma do gradiente de f ao quadrado é 2 vezes hessiano de f aplicado ao gradiente de f. Lembrando do y, olhando como um tensor. Então, substituindo essa informação aqui onde a gente tinha parado, eu chego numa seguinte coisa, né? Isso aqui vai ser igual, então, a 2 vezes o HIT do nabla f, mais 2 vezes o hessiano de f, aplicado ao gradiente de f, menos o laplaciano de f, ou gradiente de f. Então, o que eu quero chegar aqui, isso é zero, mas como é que é a equação do sólido? É HIT, hessiano de f, posso até colocar assim, ó, menos 1 meio de g igual a zero, né? Passando o termo que está do lado direito para o lado esquerdo. Então, se você calcular isso no gradiente de f, você fica com hessiano de f, gradiente de f, menos 1 meio do gradiente de f. Isso tudo igual a zero. E se você multiplica por 2, né? Você fica com HIT nabla f, mais 2 vezes hessiano de f, gradiente de f,
menos o gradiente de f igual a zero, que é exatamente o que está aqui, né? Então, esse aqui é igual a zero. Isso mostra o que a gente queria. Tá bom? Tá claro, pessoal? Alguma dúvida aí? Não, né? Então, observação, né? A gente chegou que R mais gradiente de f ao quadrado menos f é uma constante, né? Você pode ainda avançar um pouco mais nessa expressão, porque é o seguinte, o que é um sólido? É uma variedade, uma métrica e uma função, né? Então, se eu jogo f para o primeiro membro, eu fico com r mais gradiente de f ao quadrado. Alguma dúvida? Não. Então, gradiente de f ao quadrado igual a f mais uma constante. Então, eu posso chamar essa outra função aqui de f, né? Fazer um abuso de notação e fazer uma normalização dessa f, né? Juntar essa constante com a própria f. E trocar essa f aqui por essa f mais C0. E aí, nesse caso, eu teria uma função aqui assim. O gradiente não ia mudar, né? Porque eu estou derivando uma coisa que estou adicionando só uma constante. Então, geralmente, a gente considera a equação só assim, ó. A gente chama de equação normalizada. Que é você pega a função potencial para sumir com esse C0. Tá? Então, não é sem perca de generalidade também, porque você precisa só de uma variedade, uma métrica e uma função. Então, você escolheu a função, apareceu um C0 diferente de zero, você troca essa função pela função que compensa esse C0 para ele não aparecer aqui. Então, pode sempre assumir, ao invés daquela equação, você pode assumir sem perca de generalidade essa daqui, levando em conta que ele está normalizado. Tá? Isso mesmo. Então, é interessante essa equação. Você está mostrando o seguinte, que o gradiente da função potencial só depende da própria função f e da curvatura escalar. Está dizendo basicamente isso. Eu vou deixar o quarto item aí para vocês, tá? Eu vou avançar nos outros casos. Então, essas são as equações que são conhecidas como equações fundamentais, tem várias outras que seguem daí, você fazendo mais derivadas, 3 derivadas do HIT ou do tensor de curvatura, mas acho que essas aqui são suficientes para a gente ter uma ideia de como é o comportamento, tá? Então, eu vou usar essa equação daqui a pouquinho. Vou já voltar nela, mas por enquanto vou deixar ela guardadinha aqui. A gente vai voltar um pouquinho nela e vamos voltar também nessa equação 4 daqui a pouco para mostrar algumas aplicações, tá? Mas essa daqui eu vou deixar para vocês provarem esse item 4, que não é difícil não, pessoal, é fácil. É só vocês usarem a equação 2 aqui. Beleza. Se não me engano, é só usar 2. Então, vamos pensar um pouquinho assim agora, né? A gente está pensando no caso com gradiente, Soliton de HIT. Falei que a gente está concentrado no shrink, porque vai desenvolver singularidade, né? Mas o que acontece, por exemplo, no caso compacto, né? Vamos dividir agora por dois casos. Caso compacto e o caso não compacto, né? Então, Soliton de HIT, né? O que a gente sabe do caso compacto? O que a gente pode falar sobre o caso compacto? Até para que a gente entenda mais ou menos o que já se sabe aqui, né? Então, tem um teorema que ele é uma combinação de um teorema do Hamilton e um teorema do Ivey, que ele diz o seguinte, né? Se você tiver um Soliton de HIT, todo Soliton de HIT compacto, com lambda menor ou igual que zero, ele tem que ser necessariamente Einstein, tá? Esse é o teorema dele. Tem que ser necessariamente Einstein. Isso é bom ou ruim? O que a gente pode dizer sobre isso? Ó, deixa eu traduzir um pouquinho
esse teorema numa observação, né? Bem, assumindo esse teorema aqui, né? Então, se você começa com um sólido de Hit, né? Vou considerar o caso gradiente, aqui, só para a gente entender aqui o que está acontecendo. Então, você tem um lambda aqui, então você tem Hit mais Hessiano de F igual a lambda G, né? Então, ele diz o seguinte, se o lambda for menor ou igual que zero, então vamos assumir que o lambda é menor ou igual que zero. Se o lambda for menor ou igual que zero, esse cara tem que ser ágil. Então, essa curvatura de Hit aqui é um múltiplo da métrica. Então, isso aqui vou colocar aqui. Hit é um múltiplo da métrica, então eu vou chamar isso aqui de μg. Então, aqui, deixa eu colocar uma letra mais fácil de escrever. Alfa G. Então, aqui vai ficar assim, alfa G mais Hessiano de F igual a lambda G, onde alfa e lambda são constantes, né? Então, você joga esse cara para o primeiro membro ali, ou para o segundo membro, fica com lambda menos alfa G, você toma o traço, fica Laplaciano de F igual a lambda menos alfa vezes N, né? Então, desse lado aqui direito, todo mundo aqui é constante. Então, se é constante, ou é maior ou igual que zero, é menor ou igual que zero, pelo princípio do máximo, mesmo argumento que a gente comentou agora há pouco, a F é necessariamente constante, e a F sendo necessariamente constante é o que a gente diz que o sólido é trivial, que aquele fluxo gerado vai ser trivial. Essa é a própria identidade. Então, o teorema pode ser reescrito assim, todo sólido de Hit compacto, com lambda menor ou igual que zero, a função potencial é necessariamente constante, trivial. Tá? Então, a partir de agora, com esse teorema, eu posso assumir que todo sólido de Hit compacto, não trivial, ele tem que ser shrink, né? Tem que ser necessariamente shrink. Então, quando eu estiver falando agora de sólido de Hit compacto, né? Não trivial, necessariamente o lambda tem que ser positivo. Então, já posso assumir que o lambda é positivo. Porque, caso contrário, ele vai ser trivial, né? A F vai ser constante. Tá bom? Então, está exatamente agora no nosso interesse. Por isso que a gente também está interessado no caso shrink. Então, compacto, o que a gente pode dizer a partir de agora? Só faz sentido considerar shrink. Compacto tem que ser shrink. Ok? Tem um outro teorema nesse caso compacto. Esse teorema também está associado àquilo lá, e eu vou mostrar como é que está essa relação. Que é o seguinte, esse é um teorema do Perman. Tá? E o teorema diz o seguinte, todo sólido de Hit compacto, ele é gradiente. Então, esse é o teorema dele. Tá? Todo sólido de Hit compacto, ele é gradiente. Então, como é que... Deixa eu explicar um pouquinho a consequência disso e o que está por trás disso aqui. Né? O teorema do Perman, ele quer dizer o seguinte, ó, não é que se eu encontrar... o que ele mostra é que você pode trocar o campo. Ele mostra o seguinte, ó, se você tiver um sólido, suponha que você achou um sólido de Hit compacto e um campo que você não está entendendo muito bem esse campo, mas ele satisfaz a equação de um sólido. Ele tem essa propriedade que o Hit mais 1/2 da derivada de Lie é igual a lambda G. Porque eu não sei quem é esse X ainda. O que ele mostra? Ele mostra que, então, existe uma função f em M, tal que a mesma variedade, com a mesma métrica, e agora esse novo campo, gradiente f, ele vai satisfazer a equação Hit mais Hessiano de f igual a lambda G. Então, a pergunta que fica aí, qual é a relação entre esse x e esse f? Então, esse x, ele é igual ao gradiente de f mais y, onde y é um campo de Killing. É um campo de Killing. Você tem uma unicidade desses campos a menos de um campo de Killing, né? É equivalente a você dizer isso. Então, o que o teorema do Perman está dizendo é que você sempre pode fazer essa troca. Então, se você está dando um caso compacto,
eu posso assumir que o meu sólido é sempre gradiente, porque sempre existe essa função potencial. Sempre existe essa F em que eu posso considerar apenas a equação gradiente. Então, novamente, volta àquele caso que eu falei. Por isso que os sólidos de Hit, gradiente shrink, eles estão têm muito interesse. Então, no caso compacto, você consegue fazer isso. Tá? Uma observação, essa observação serve mais para o pessoal que já trabalhou com isso, que já tem mais informação ou que já trabalha com artigos. Tem um outro tema que chama métricas quasi-Einstein, que é aquela equação do Hit-FM, que eu mostrei no início, né, na primeira aula. Uma pergunta que existia é se esse mesmo teorema existe para métricas quasi-Einstein compactas. A resposta é não. Tá? Você não consegue sempre trocar, não. Você não consegue sempre trocar esse campo, não. Tá? Nas quasi-Einstein, você pode... As esferas de Bezier são os contra-exemplos. As esferas de Bezier, elas são métricas quasi-Einstein, e você não consegue... E você acha um campo X que não é gradiente e você não consegue trocar. Você não consegue trocar por um campo gradiente. Essa é uma observação, uma curiosidade que eu acho que é importante comentar. A prova desse teorema do Hamilton, ela não é difícil, ela é bem simples, assim, agora, né? Agora fica simples. E é só consequência daquela equação que eu coloquei aqui, né? Gradiente de R, gradiente de F, mais R, menos 2 vezes a norma do Hit ao quadrado. Tá? Então, é só você aplicar o princípio do máximo e você consegue chegar na prova desse cara aqui. Tá? Deixa eu dar uma ideia rapidinho, para vocês verem só como aqui é o sabor, né, da coisa aqui. Né? Então, o teorema do Hamilton é todo sólido de Hit compacto com lambda menor ou igual que zero tem que ser necessariamente Einstein. Né? Então, como é que é uma ideia ali, né? Ideia da prova que eu uso. Ideia da prova. Ideia da prova do Hamilton, tá? A do Perman, a prova é bem maior, então envolve mais trabalho, mas na dissertação da Elaine tem a prova desse teorema do Perman, então na dissertação da Elaine de 2013. Então, e tem um artigo do Giovanni, do Mantegazza, acho que é Mantegazza, Catino e Mazzieri, the Richard Solidon, The Equation Point of View, no manuscrito matemática, que eles fazem a prova também desse teorema, bem detalhado. Tá? Tem uma referência boa da prova do teorema do Perman. Então, a ideia da prova do Hamilton é o seguinte, como você está no caso compacto, né, então a curvatura escalar ela tem um mínimo, né? Existe um ponto de mínimo. Então, eu vou chamar R de P para ser o mínimo. O mínimo é que os alunos perguntando dúvida da disciplina. R mínimo. Tá? Então, RP é igual a R mínimo, né? Esse mínimo é atingido porque ela é compacta, né? Então, quando você olha para essa equação, Laplaciano de R igual a gradiente de R, gradiente de F, mais R menos 2 vezes a norma do Hit ao quadrado, né? O que você pode fazer aqui, né? Só uma observação. Essa equação aqui, nesse caso, ela tem que ficar assim, né? 2 lambda R menos 2 vezes o Hit ao quadrado. Porque aqui não necessariamente... A gente quer mostrar que, no caso, lambda menor ou igual que zero, ela é trivial, né? E aquela equação que a gente colocou aqui, a gente já está assumindo sendo shrink, né? Ó. Acho que nessa daqui a gente já está assumindo shrink, então o lambda aqui é 1/2, né? Nessa aqui. O lambda já é 1/2, né? Ó. Lambda igual a 1/2. Então, para o lambda qualquer, a versão dessa equação 4 é essa daqui, né? Que a gente vai... Então, sabe que tem que ser shrink ainda, né? Então, a versão você troca aqui por 2 lambda R. Então, esse termo aqui, você pode trocar ele da seguinte forma. Você tem que Hit sem traço, um operador sem traço, Hit ao quadrado menos a escalar ao quadrado sobre a dimensão, que é N, né? Você tem esse operadorzinho aqui, Hit bola, ele é o Hit menos R sobre N, né? Então, quer dizer que é termo sem traço. Se você tomar o traço aqui, né?
aqui da escalar, R menos R dá zero, então esse é o hit sem traço, né? Se você pegar esse termo aqui e substituir ali, você fica o seguinte, Laplaciano de R igual a gradiente de R, gradiente de F, mais 2 lambda R, menos 2 vezes hit sem traço ao quadrado, mais o que menos? Deixa eu ver. A menos, né? Esse aqui menos, certo? Então, menos R ao quadrado, então 2 ali, né? Então, 2R ao quadrado sobre N, né? Isso. Então isso aqui é menor ou igual. Esse termo aqui eu posso tirar, que é negativo. Então aqui fica gradiente de R, gradiente de F, menos, aqui mais, desculpa. Vou colocar aqui o 2, vou colocar o R aqui, vou colocar N aqui. Então aqui fica lambda N menos R, né? Então no ponto de mínimo, o que você tem no ponto de mínimo, né? No ponto de mínimo você tem que em P, né? No ponto P, que é o ponto de mínimo, o que você tem? Você tem que esse Laplaciano é maior ou igual que zero, né? Então, você tem o Laplaciano nesse ponto de mínimo aqui da escalar, ele é maior ou igual que zero. Desse lado aqui, no ponto de mínimo, esse termo é zero, porque é um ponto crítico, né? E aí você fica com 2R no ponto P sobre N, lambda N menos R no ponto P, né? Então, você está dizendo que esse produto aqui, ele é maior ou igual que zero, né? Então, quando você olha para a outra equação, que é o traço da fundamental, você tem isso aqui, lambda n. Então, se você integrar isso aqui, você tem R, mais a integral do Laplaciano de F, igual a lambda n vezes o volume de M. A variedade é compacta, então esse termo desaparece, né? Integral do divergente no compacto, né? Os Stokes tem que ser zero, né? Isso aqui é maior ou igual do que um termozinho, que é o valor mínimo que a escalar atinge, né? Você tem o seguinte, esse termo aqui, ó, ele é maior ou igual do que R mínimo vezes o volume de M. Então, isso aqui é menor ou igual que a integral de R, que isso aqui, por sua vez, é igual a lambda N volume de M. E a igualdade aqui acontece se somente se a escalar é constante, né? Essa igualdade aqui, nessa desigualdade. Observa que esse termo é igual a esse, ou seja, está te dizendo que o R mínimo é menor ou igual que lambda N. Com a igualdade, se somente se o R for constante. Então, se o R mínimo, que é exatamente o que? R no ponto P, né? É menor ou igual que lambda N, quer dizer que se eu jogar para o primeiro membro, lambda N menos RP é maior ou igual que zero. Então, quando você volta aqui, ó, aqui você tem R mínimo, você tem lambda N menos RP. Então, esse termo aqui, ó, deixa eu mudar aqui a cor, ele é maior ou igual que zero. Então, se ele é maior ou igual que zero, o RP também tem que ser maior ou igual que zero, porque você está nesse produto e está dando maior ou igual que zero, né? Só que se o RP for maior que zero, como ele é o R mínimo, esse cara aqui é maior ou igual que zero, então o lambda tem que ser, lambda n tem que ser maior ou igual que zero. Só que quando o lambda for zero, o que acontece? Quando você tem um caso da igualdade. No caso da igualdade, você teria necessariamente que o R teria que ser constante, a quadratura escalar. Mas se a quadratura escalar for constante, você usa aquele argumento do princípio do máximo de Hopf, a função tem que ser trivial. Então, o único caso que sobra é lambda tem que ser necessariamente positivo. É o único caso que vai sobrar. Tá? Então, essa aqui é a ideia da prova, tá? Para a gente não passar em branco, mas relativamente simples, né? A prova. Então, a gente sempre... O que a gente pode assumir a partir de agora? Se eu estiver falando de um sólido de Hit compacto, a gente pode sempre assumir que ele é gradiente e ele é shrink. Só existe não triviais nesse sentido, tá? Um outro fato interessante é o seguinte, eu vou colocar isso como uma proposição, isso foi provado pelo Hamilton, pelo menos no caso de dimensão 2, e pelo Ivey no caso n igual a 3, que é o seguinte, não existem
sólitons de Hit compactos em dimensão n igual a 2 e n igual a 3. Então, ou seja, não existe exemplo. Não existe. É impossível você obter um exemplo de dimensão 2 e 3. E aí, o que eu estou dizendo aqui desse exemplo é não trivial. Importante isso, né? Não trivial, ou seja, com a função não constante. Tá bom? Ou não Einstein, né? Não trivial. Tá bom? Então, a pergunta é, e dimensão maior existe? Então, em dimensão maior, sim. Por exemplo, dimensão 4, tem um exemplo que é conhecido como sal, coiso, sólido, que ele é o CP2, parte positivo complexo, soma conexa com menos CP2, né? É o CP2 com orientação invertida, tá? Ele é um exemplo, eu não vou entrar em muitos detalhes agora nesse exemplo, mas o que importa para a gente nesse momento é que ele é um exemplo não trivial de um sólido de Hit tipo Keller, né? A métrica aqui é Keller. Então, ele é um exemplo não trivial. E aí, em dimensão, a partir de 4, tem outros exemplos, mas o que eu quero, nesse momento, pelo menos, fixar é que em dimensão 2 e 3 não existe exemplo de sólido de Hit compacto, isso é importante, né? Mas em dimensão 4, a partir da dimensão 4, existe. Então, a dimensão 4 já mostra uma certa particularidade aí, quando a gente está falando de sólido, tá bom? Então, a existência de um exemplo de dimensão 4 já nos deixa mais à vontade de pesquisar um pouco mais o que acontece em dimensão 4, tá bom? Então, se eu estiver falando de sólido de Hit compacto, não faz sentido falar em dimensão 2 e 3, né? Porque não existe exemplo em dimensão 2 e 3 se eu estiver falando no caso compacto. Beleza? Então, agora vamos pensar seus comentários do caso compacto. Eu já deixei um pouco aqui no ar, né? A gente está interessado no sólido de Hit gradiente, shrink e dimensão 4. Então, a dimensão 4 já começou a aparecer aí, vai aparecer novamente daqui a pouco. Mas acho que já ficou claro porque a gente está interessado no gradiente e no shrink. Vamos pensar agora no caso não compacto. Tá? E agora a gente já considerando shrink e gradiente. Né? A geometria Soliton de Hit, gradiente e shrink. Né? Tá? Então, o que a gente pode dizer sobre Soliton de Hit, gradiente e shrink? Tem um teorema para começar. Sempre a gente quer, como é que a gente quer entender a geometria dessas métricas canônicas, métricas especiais, né? Você precisa entender como é que a curvatura se comporta, né? Para você tentar obter teoremas de rigidez, tipo, mostrar que é espaço-forma, mostrar que é tipo uma coisa assim. Ou você quer entender crescimento de volume, quando você está no caso não compacto, você quer entender teoremas de classificação. Então, o que eu vou tentar fazer primeiro? Tentar entender como é que é a curvatura. Tá? Então, o primeiro resultado que eu queria comentar aqui, quando a gente quer falar de curvatura, como é que é a curvatura dele, como é que seria a curvatura escalar. Então, esse é um teorema provado por Bilong-Chen. Ele provou o seguinte, a partir de agora, pessoal, sempre eu vou estar considerando um sólido de Hit gradiente e shrink, tá? Então, eu vou colocar assim, suponha que você tem aqui MGF, um sólido de Hit, gradiente, shrink, tá? Sólido de Hit, gradiente, shrink. Sempre eu vou considerar esse caso aqui, tá? Então, ele provou que essa variedade aqui, MG, tem curvatura escalar não negativa. Ou seja, está dizendo que a escalar é maior ou igual que zero. Tá? Então, a gente sempre pode assumir que a curvatura escalar é maior ou igual que zero. Em particular, se você volta uma equação que eu mostrei, que é aquela equação do Hamilton, que é essa equação aqui, né, já normalizada, pela escalar ser não negativa, você já tem que
o gradiente de f ao quadrado ele é sempre controlado pela função f, ó, porque você tem r mais igual que zero, né? Você limita. Então, isso aqui já é uma informação interessante, ó, porque você está vendo que você já tem uma estimativa gradiente natural no sólido de Hit. A função potencial, o gradiente da função potencial é sempre controlado pela função f. Então, você já tem uma estimativa aí que pode ser útil daqui a pouco. Tá? Então, essa informação do escalar ser maior que zero, ela é importante porque ela já, se você for procurar exemplos de sólido de Hit gradiente shrink, você já sabe que se você tem um candidato que tem escalar negativo, esse cara não pode ser um sólido de Hit gradiente shrink. Ok? Então, além disso, como consequência desse teorema, você tem uma estimativa gradiente natural do sólido de Hit que segue dessa proposição junto com a equação do Hamilton. Beleza? É claro que você já tinha um aqui que era escalar menor ou igual do que f, né? Porque você tem esse termo aqui maior ou igual que zero, né? Então, essa aqui você já sabe que a escalar também é controlada pela função potencial, mas aí agora você sabe também que você tem uma estimativa gradiente. Ok? Só tirar isso aqui, que isso aqui é natural, né? Isso aqui é mais como consequência. Uma outra observação, vou colocar aqui como observação, uma outra observação é que depois a Pigola, Rimoldi e Alberto Setti, são os italianos já conhecidos aqui no Brasil, são pessoas que têm uma boa relação com o pessoal aqui, principalmente o pessoal da UFC, né? Eles provaram o seguinte, eles usaram os argumentos um pouquinho diferentes e conseguiram provar que a gente já sabe que a escalar é maior ou igual que zero. Então, eles provaram que se existe um ponto P em M tal que a escalar ela assume o valor zero, então esse sólido que você está em questão é o sólido gaussiano. Aquele exemplo que eu mostrei no RN. Porque eles conseguem provar que se a escalar atinge o valor zero em algum ponto, basta que ela atinja em um ponto, escalar seja zero em um ponto, então a variedade é Hit flat, e aí você consegue argumentar e chegar aqui, tem que ser o sólido gaussiano. Tá ok? Então, em certo sentido, se você estiver considerando um sólido de Hit não trivial, gradiente, shrink, não Hit flat, ou seja, não sendo sólido gaussiano, você pode assumir que a escalar é estritamente positiva. Entendeu? Porque o único caso em que ela vai chegar no zero vai ser o caso do sólido gaussiano. Tá ok? Beleza. Deixa eu ver o que a gente pode falar mais, já que a gente entendeu mais ou menos como é a curvatura, né? O que a gente pode falar um pouco mais? Né? Será que você teria uma condição... Será que é verdade para o HIT? Será que o HIT é maior que zero? Um sólido de HIT gradiente shrink? Isso não necessariamente é verdade. Não é verdade, pessoal, porque existe um outro exemplo, eu vou comentar ele depois, que é o chamado FIK Soliton, que é Fieldman, Ullman e Knopf. Eles provaram que existe um Soliton shrink, que a escalar é maior que zero, é claro, né? Porque essa proposição aqui, essa propriedade, aqui era para me escrever proposição, escrevi propriedade, ó, pessoal. Deixa eu só corrigir aqui. Proposição. Essa proposição aqui, ela garante que é maior que zero, mas ele encontra um exemplo que o HIT muda de sinal. Ok? Beleza. Então, a gente entendeu como é que é a curvatura, pelo menos a curvatura escalar. A gente sabe que o HIT não necessariamente é controlado, por esse exemplo do Fieldman, Ullman e Knopf. E como é que é a função potencial? Já que, o que está aparecendo aqui? Se a escalar ela é controlada, né, é maior que zero, eu uso isso e eu chego a uma estimativa gradiente. Então, tanto o comportamento da escalar, né? Você tinha aqui que a escalar é menor ou igual que f, naturalmente, né? Tanto o comportamento da curvatura escalar como o comportamento do gradiente da função potencial, eles são controlados por f. Então, uma coisa natural aqui é você ver como a função f se comporta. Porque quando você fixa a variedade e a métrica, o que você está procurando agora? A função potencial. Então, se eu conseguir entender como a função potencial se comporta, já diminui muito o conjunto de funções que eu vou tentar
encontrar para ser a solução da equação de um sólido de Hit, ou seja, para me encontrar um novo exemplo. Então, como é que a função potencial se comporta, né? Então, tem um teorema que ficou muito famoso, esse teorema na teoria de sólido, que é do professor Raidon Sal e do professor Detang Zhu, de 2010. E eles provaram o seguinte, suponha que você tenha aqui um sólido de Hit, gradiente shrink, tá? E eu vou considerar algumas normalizações aqui, só para, sem perda de generalidade, só para ficar redondinho o teorema. Então, satisfazendo o quê? A equação fundamental vai ser Hit mais... Vou colocar aqui, bonitinho. Opa. A equação fundamental vai ser Hit mais Hessiano de F igual a 1 meio de G, tá? Porque é shrink, então eu posso assumir que ele é 1 meio, né? Normalizando. E vou assumir também que está acontecendo exatamente a equação do Hamilton, ou seja, a função potencial foi normalizada de forma que esse lado aqui eu tenho só F. Tá? Todas as duas aí não são hipóteses, né? É só normalização para o teorema ficar redondo. Né? Então, considere isso aqui. Então, o que acontece? Nessas condições, a função potencial ela é controlada pela função distância ao quadrado. Então, você tem esse comportamento aqui. Tá? Aqui onde R de x é a função distância. E um ponto fixado. E C1 C1, C2, C1 e C0, né? C1 e C0 são constantes, né? São constantes. Então, esse é o resultado-chave. Esse teorema está dizendo o seguinte, que a função potencial ela é controlada dessa forma. Por que isso aqui é tão interessante no meu ponto de vista, né? Bem, é o seguinte, pessoal, vamos pensar, vamos comparar com um exemplo que é o nosso modelo, né? Então, nosso modelo é o Rn com a métrica canônica, a função potencial, ela é 1/4 a norma de x ao quadrado. Tá? Porque lembra que eu coloquei lambda sobre 2. Então, como o lambda aqui está 1/2, lambda 2. Então, esse aqui é o sólido que a gente chama de sólido gaussiano, né? Então, observa que a função potencial de todos os sólidos, o teorema dele está dizendo que todos os sólidos tem que ter uma função potencial que tem mais ou menos o comportamento do sólido gaussiano. Aqui é a função distância ao quadrado no Rn. Então, e além disso, ela é maior ou igual que zero. Porque esse termo aqui, ó, é maior ou igual que zero. Okay? Isso segue, é claro, dessa estimativa aqui, né? Qualquer uma das duas, né? Você tem essa daqui, né? Ou essa daqui, que o R é maior ou igual que zero. Então, mas o que está te dizendo é que ele diz o comportamento assintótico da função, ou seja, como ela cresce superiormente e inferiormente. Entendeu? Então, mesmo que você não saiba, isso não está dizendo que a função é limitada, ele está dizendo como é que a função está crescendo ao longo que você varia o x. À medida que você vai caminhando sobre a variedade, você vai controlando a função pelo quadrado da função distância. Esse é um resultado interessante. Por exemplo, olha o que isso implica, né? Um corolário desse resultado é que se eu tenho um sólido de Hit gradiente, né? Sólido de Hit gradiente shrink, como está ali, né? Satisfazendo aquelas condições de normalização. Então, o volume dessa variedade, que a gente chama de volume com peso, né? Que é a integral e é elevado a menos f dv, esse volume é finito.
Então, isso aqui te dá, por exemplo, só aquela estimativa da função potencial já te diz um resultado de obstrução. Obstrução para a existência de novos exemplos. Ou seja, se você tem um candidato a exemplo, mas o volume com peso dele dá infinito, então ele não pode ser um sólido andirrite. Então, você já pode descartar esse possível exemplo. Então, isso é uma consequência dessa estimativa da função potencial. Eu vou mostrar outras consequências ao longo do minicurso, mas esse teorema em si, ele abriu muitas portas. Essa estimativa da função potencial foi muito importante na teoria. Em 2010, a partir disso, deu para construir muitos exemplos, muitos resultados de rigidez. Então, esse é um teorema muito importante nessa teoria. Beleza. Então, e como é que prova esse exemplo, esse teorema, né? Bem, a estimativa superior ela é fácil, relativamente fácil. A inferior não, a inferior é mais complicada. A inferior já tinha sido provada pelo Perman naqueles papers que ele provou a conjectura de Poincaré, mas ele assumia que a curvatura de Ritchie fosse limitada. A norma da curvatura de Ritchie tem uma limitação. E aí eles conseguiram provar tanto a superior como a inferior, retirando essa condição do Ritchie ser limitado. Então, hoje a gente tem um teorema realmente assim, enxuto, né? A gente pode usar esse tipo de comportamento. Como é que prova, por exemplo, pelo menos a inferior, né? Como é que você chegaria que f de x, só para vocês terem uma ideia de como é que isso acontece, né? Que f de x é menor ou igual que 1/4 da função distância mais uma constante ao quadrado, né? Como é que você chegaria numa coisa desse tipo aqui, né? Só para ter uma ideia como é que esse tipo de teorema. Só para um comentário para quem já trabalha com isso, se você olha, sempre é interessante você pensar assim, isso lá no caso das quasi-Einstein, né? Que aquele Ritchie FM trocando. Você tem uma estimativa bonita assim para as quasi-Einstein? Assim não. Elas normalmente dependem da posição que você está na variedade. Então, ela depende depende de uma bola que você pega na variedade. Então, se você pega uma variedade, ela pode ter vários fins, então depende de onde você está nessa variedade. Não é controlada por cima e por baixo dessa forma. Existem estimativas, mas não são tão, vamos dizer assim, tão redondinhas assim na quasi-Einstein. Seria interessante obter uma tão boa assim. Beleza. Um outro comentário, antes de provar como é que chega nisso, é que essa estimativa deles é sharp, né? Ela não tem como ser melhorada, porque é exatamente o crescimento do sólido gaussiano. Então, além da estimativa ser muito importante, ela não pode ser melhorada. Ela é sharp. Não tem o que fazer mais aqui para melhorar essa estimativa da função potencial. Então, como é que você prova essa estimativa? Pelo menos a por cima, né, que é a mais simples. Você poderia fazer o seguinte, você tem que R mais gradiente de f ao quadrado, vou dar só uma ideia, tá, pessoal? Só uma ideia, né? Não vou fazer todos os detalhes, mas uma ideia. Então, você tem aqui, como você já sabe pelo teorema do belong chain, que a escalar é maior ou igual que zero, sempre, né, no shrink, então você tem que o gradiente de f ao quadrado, ela é menor ou igual que f. E aí as estimativas do gradiente começam a ajudar, né? Bem, deixa ela aqui. Então, vou definir uma função ρ de x para ser 2 vezes a raiz de f, ou seja, 2 vezes f elevado ao meio. Vou definir essa nova função. Né? Tem um x aqui, né? X aqui. Então, se eu calcular o gradiente dessa função ρ, isso vai ser 2 vezes 1 meio de f elevado a menos 1 meio gradiente de f, né? Ou seja, isso vai ser gradiente de f sobre raiz de f, né? Simplifica aqui. Então, o gradiente de ρ, ele é o gradiente de f sobre a raiz de f. Ora, mas isso aqui, ó, é exatamente o quê? Gradiente de f menor ou igual que a raiz de f, né? Concorda? Você passa esse cara dividindo, então esse número aqui é menor ou igual do que 1. Né? Então, essa função ρ, ela tem uma propriedade interessante, né? Tem um comportamento similar à função de distância, né? Mas aí eu posso fazer o seguinte, ó.
Agora, se eu calcular agora só o gradiente da raiz de f, como é que seria a gradiente da raiz de f? Seria o gradiente de f elevado a 1 meio, né? Então, a função já ajudou a gente, então aqui fica assim, 1 meio do f a menos 1 meio vezes o gradiente de f, então isso aqui vai ser 1 meio do gradiente de f sobre raiz de f. Né? Isso aqui eu tenho por esse item anterior, isso aqui é a função ρ, né? E essa função ρ é menor ou igual do que 1, então aqui é menor ou igual do que 1 meio. Então, se o gradiente da raiz de f é menor ou igual que 1 meio, quer dizer que a raiz de f é uma função Lipschitz, né? Ou seja, a função ρ é a função Lipschitz. É uma função Lipschitz. Mas se ela é uma função Lipschitz, então o que acontece? Então, a raiz de f de x menos a raiz de f de x0, né, ponto fixado, é sempre menor ou igual. Deixa eu fazer aqui. x0 sempre menor ou igual do que 1 meio, né, essa constante aqui, vezes a função distância. Mas isso aqui te diz o quê? Então, você tem que, para a desigualdade, pegando só o módulo mesmo, né? Pegando só o módulo, você tem que isso aqui, vezes f de x0, é menor ou igual que o módulo disso aqui, né? E aí você tem que isso é menor ou igual do que 1 meio da função distância. Só organizar melhor aqui. É menor ou igual do que 1 meio da função distância. Então, olha agora só para esse primeiro e último termo. Então, você fica com a raiz de f de x menor ou igual do que 1 meio da função distância mais a raiz do f de x0. O f de x0, pessoal, é um ponto fixado. Você fixa um ponto, né, da variedade para fazer essa conta, né? E acabou. Isso aqui implica, então, que a f de x é menor ou igual do que 1/4 de r de x, mais uma constante, que é o f exatamente no ponto x0, né? 2 vezes, na verdade, ao quadrado. É isso aí. Isso prova o que a gente queria. Então, você vê que o comportamento da função potencial ele depende da função distância ao quadrado. Né? E observa que ela é limitada por baixo, que ela é maior ou igual que 0. Né? Então, ela é limitada por baixo. Por cima, você vai para mais infinito, mas por baixo não. Né? Vê exatamente na função módulo de x, né? Que é o exemplo do gaussiano. Né? Isso aqui é limitado por baixo, e por cima não é limitado. Tá, a inferior eu vou deixar como sei lá, para vocês pensarem, né? Como seria a estimativa inferior. Tá? A estimativa inferior tem que pensar um pouco mais, dar um pouquinho mais de trabalho. Então, a gente já entendeu como é a função, como é o comportamento da função curvatura escalar e da função potencial. Como é que eles estão relacionados, como está se comportando, né? Então, tem dois teoremas. No segundo passo, a gente mostrou aqui, ó, como consequência, que o volume da variedade toda, né, quando você coloca um peso, ele é finito. Né? Então, em geral, quando a gente está tentando obter caracterização, tem um teorema muito clássico, que a gente chama de são os crescimentos de volume. Né? Então, deixa eu citar eles primeiro para meio que motivar o que a gente vai falar. Então, o que tem os crescimentos de volume? Quais são os resultados clássicos, né? Então, o primeiro resultado clássico, ele diz o seguinte: você tem uma variedade riemanniana qualquer, com HIT não negativo. Então, tem um teorema que é do Bishop, dos anos 60, na verdade de 64, em que ele prova que se essa variedade tem HIT maior que zero, quando eu pego uma bola geodésica, fixo um ponto e pego o raio dela aqui, né, e calculo o volume dessas bolas, elas crescem na ordem C, que é uma constante, né, vezes R elevado a N.
seja, deixa eu mostrar mais ou menos aqui uma ideia. Você está em variedades aqui não compactas, né? Então, vou colocar aqui completa não compacta, porque a gente está interessado agora. Completa não compacta. Então, o volume vai lá para... vai crescendo, né? Mas o que eu estou pensando, né? Você pega um ponto na variedade, tem uma variedade aqui, e aí você pega uma bola de raio R, né? Então, vou chamar essa bola BPR, né? O que a gente está fazendo? A gente está pegando, definindo a função H de R como sendo o volume dessa bola BPR. Então, quem está variando aqui nessa função é o raio. Então, o que a gente olha? A gente olha que, à medida que o raio cresce, como é que esse volume cresce? Então, a que taxa ele cresce? Em que velocidade ele cresce? Será que ele cresce exponencialmente? Ele cresce linearmente? Ele cresce polinomialmente? Entendeu? Então, é isso que a gente está pensando aqui. Então, o teorema do Bispo, ele mostra que o volume cresce na ordem máxima de C R elevado a N. N é a dimensão da variedade, né? Então, é um crescimento polinomial, que a gente chama de polinomial. Então, se eu tiver uma variedade com um crescimento de volume, como é que eu posso dizer? Que é maior ou igual que a exponencial, você já vê que não pode ser um candidato desse. Já contradizer isso daqui. Não pode ser uma variedade com ritmo igual que zero. Então, isso, de certa forma, também te dá uma obstrução para estudar variedades com ritmo igual que zero. Então, essa é a taxa de crescimento dessas variedades. Então, claro que essas bolas estão crescendo, o que você está vendo aqui é como ele cresce. Tá bom? Esse resultado do Bispo é o que a gente chama também de Sharp. O resultado Sharp é um resultado ótimo, né? Pode ser melhorado. Por quê? Porque isso é exatamente o crescimento das bolas geodésicas no RN. E o RN tem hit não negativo. Então, esse resultado é Sharp. Bom? Se eu estimei por cima, é natural pensar o que acontece por baixo, né? Então, suponha agora que você tem uma variedade, também nas mesmas condições, completa, não compacta, né? Deixa eu só apagar aqui esse tracinho para não confundir. Completa, não compacta, hit maior ou igual que zero, completa, igual que zero, completa também, não compacta. E o que acontece por baixo? Como é que é o crescimento? Um limitante inferior para o crescimento das bolas geodésicas. Né? Bem, nesse caso, ele cresce na ordem linear, C vezes R. Não tem potência, não. Não é exponencial também, né? Se fosse exponencial, crescer muito rápido, por exemplo, né? Se fosse exponencial, que crescer muito rápido. Mas, na verdade, não cresce tão rapidamente, né? E quem provou isso foi Calabi e Al, em 1976. Tá? É conhecido como Teorema de Calabi-Yau, né? É um dos teoremas do Calabi-Yau, né? Mas é um teorema, quando você fala estimativa de volume de Calabi-Yau, está se referindo a essa estimativa aqui. E, mais uma vez, esse teorema é Sharp, porque é exatamente o crescimento de volume do Rn. Então, aqui você está supondo ritmo igual que zero, né? Então, vamos voltar para o nosso caso, né? Vamos pensar agora no nosso caso. Agora, suponha que você está aqui agora num sólido de Hit, que a gente está interessado. É um sólido de Hit, gradiente shrink. Então, no nosso caso, a gente está com Hit mais Hessiano de F igual a 1/2 de G. Então, comparando com o que está escrito aqui, você está com uma coisa que tem Hit F mais igual que zero, né? Hit F, que aqui dá 1/2, né? Então, Hit F mais igual que zero. Né? Então, tem esse termo a mais, né? Esse Hessiano de F. Então, a pergunta é, se eu estou adicionando esse termo a mais, Hessiano, será que o crescimento das bolas geodésicas também tem o mesmo comportamento? Bem, a pergunta a resposta já é conhecida, né? E a resposta é sim. É consequência também dos trabalhos do professor Raidon Sal, desse mesmo artigo do professor Raidon Sal e de Tang Zhu. Deixa eu só escrever aqui. Sal. Zhu. Então, como é que é esse teorema? Exatamente a mesma coisa. Você tem aqui um sólido de Hit, shrink,
aqui um sólido de Hit, gradiente, shrink, só que aí, sólido de Hit, gradiente, shrink. Então, o volume das bolas geodésicas, isso é limitado por ser R elevado a N. E é Sharp por quê? É Sharp no seguinte sentido. Essa potência N é exatamente o crescimento da bola geodésica do Rn. O Rn é o sólido gaussiano. No entanto, essa constante C aqui, ela depende do volume da bola. Depende do volume da bola unitária. E o que tem a ver isso? É o seguinte, se você pega a variedade, então fixa a métrica, né? Isso é um sólido qualquer, né? Então a métrica. E você pega a bola unitária, né? Dependendo da métrica, dependendo de como a variedade é, se você muda essa bola ao longo da variedade, esse volume pode mudar, entendeu? Essa geometria pode mudar, né? Então, isso está dependendo da geometria da bola, né? Na variedade, tá? Então, é Sharp nesse sentido. A potência aqui é a máxima possível. E, além disso, isso acontece para R suficientemente grande. Então, a pergunta é, se o R for pequeno, o que acontece quando o R é pequeno? Tem o mesmo comportamento? Como é que é, né? Então, o R tem que ser suficientemente grande. E o C depende da bola unitária, do volume da bola unitária. Como eu falei, se você vai modificando na variedade, a geometria dessa bola está sendo levada em consideração. Se você chega numa estimativa que esse C depende, por exemplo, só da dimensão, não depende da geometria da bola, então você tem uma estimativa melhor. Ok? Bem, existe uma versão também, isso foi por Ovidio Munteanu e Natasa Sesson. Eles provaram a estimativa inferior. Então, você tem MGF, sólido de Hit gradiente shrink. Então, por baixo, a estimativa é linear. E, mais uma vez, a desigualdade é Sharp, pelo menos na linearidade, né, essa linear aqui, porque você tem um exemplo do sólido gaussiano. Então, esses dois teoremas são as versões dos teoremas de Bishop e do Calabi-Yau para os sólidos de Hit gradiente. Então, você já sabe como as bolas geodésicas se comportam. Tá? Isso vai ser importante depois quando a gente for falar dos resultados de classificação. Ok? Só uma observação. Uma observação aqui em relação à estimativa, vou chamar isso de teorema. Vou chamar aqui, deixa eu apagar aqui, vou chamar isso de teorema aqui, o teorema A. Eu vou apagar aqui, vou chamar isso aqui de teorema B. Uma observação sobre o teorema A é que existe uma nova estimativa para o teorema A, que é o seguinte, você tem a estimativa que, se você considera... Lembra que você tem a estimativa assim, deixa eu colocar exatamente a função. Você tem que BPR, a bola geodésica, ela é sempre menor ou igual, K exponencial, F de P, ômega N, R elevado a N, onde P é um ponto fixado. Você fixa um ponto na variedade e faz essa conta. Então, aquele ponto aparece ali, exponencial. E Wn é o volume da bola euclidiana. Então, aqui é a bola euclidiana, a bola do Rn mesmo, tá? Não está levando aquele volume lá, a bola unitária não leva em conta a métrica, né? Porque você está no sólido qualquer. Aqui é exatamente a bola unitária do espaço euclidiano, né? A bola unitária euclidiana. O que essa estimativa é melhor, assim, o que ela é mais refinada, né? Não digo melhor, assim, mais refinada do que essa. Porque agora, ó, isso aqui só depende da dimensão. Aí você diz, mas esse ponto aí você fixou. Mas a função potencial ela é limitada por baixo, lembra?
Então, você pode assumir que esse P é um ponto de mínimo da função potencial. Então, se o P for um ponto de mínimo, a tua estimativa, essa estimativa aqui, ela pode ser escrita como sendo BPR menor ou igual, que é exponencial, N sobre 2, WN, R elevado a N. Ou seja, essa constante aqui só depende da dimensão. Então, não depende mais da geometria da variedade. Então, só depende de N. Ó. N ao quadrado sobre 2, ômega de N. Então, só depende de N. Tá? Então, existe essa melhora, esse refinamento da estimativa, quando você muda um pouco a técnica. Tá? Isso aqui, esse aqui é uma consequência de um teorema do professor da Xuchen, né, esposa do professor de Tang, Zhou, e um que eu fiz, e eu, né, em 2020, do Archive. Beleza, então agora vamos passar agora para os resultados de classificação. Então, já que a gente entendeu como é que o ator escalar se comporta, como a função potencial se comporta, como o volume dessa variedade se comporta, como o volume cresce das bolas geodésicas, né? E depois, agora a gente vai ver como usar isso nas classificações, né? Por que isso vai ser útil, né? Então, resultados de classificação. Como eu falei, pessoal, isso aqui tem muitos resultados. É claro, a teoria não é só isso, né? Tem muita coisa, mas como eu tinha que fazer o mini curso em 3 dias, eu fui escolhendo algumas coisas que caminhassem na direção de entender a razão de considerar eles sólidos de dimensão 4, shrink, gradiente, tá? Para entender e para a gente ver os problemas que vão surgir. Então é o seguinte, tem um teorema, agora eu estou com o resultado de classificação e a partir de agora eu não estou mais considerando só o caso compacto, está considerando o caso completo qualquer, tá? Na verdade já está com um tempinho, né? Desde a partir dessa parte aqui, né? Dessa parte, depois que passou aqui, a gente começou essa geometria, né? Do sólido de Hit, a gente está considerando um completo qualquer, pode ser compacto, não compacto, né? Mas quando a gente está falando de crescimento de função potencial, de volume, a gente está interessado no caso não compacto. Mas aqui a gente vai considerar na classificação os dois casos. Tá? Então, resultado de classificação completo, pode ser compacto ou não. Né? Então, vamos começar pelas dimensões. Né? Então, o primeiro teorema, ele é um teorema do Hamilton, provado em 88. O teorema dele é o seguinte: suponha que você tem aqui um sólido, dimensão 2, então, um sólido de Hit, gradiente shrink, né? De dimensão 2. Tá? Então, ele mostra que M2 é o sólido gaussiano. Ou S2, ou a esfera, né? Então, vou colocar aqui os seus quocientes, né? Você pode pegar, não necessariamente é simplesmente conexo, você supõe simplesmente conexo, aí sim, né? Ou S2, né? Então, o teorema dele diz o seguinte: se eu falo em sólido de Hit de dimensão 2, só existem dois, que é o gaussiano, ou S2, ou os quocientes de S2, né? Dividindo por alguma ação aí. Então, essencialmente, S2 ou sólido gaussiano. E claro que eu estou considerando o caso shrink, né? Shrink, sempre shrink. Porque tem aquele sólido lá, não sei se vocês lembram, o cigarro, né? Charuto, que era lá era estédia da dimensão 2, né? Então, eu só estou interessado agora no shrink gradiente, né? Então, o teorema dele diz que se for um sólido de Hit dimensão 2, então ele é o gaussiano ou S2. Em outras palavras, o sólido de dimensão 2 está classificado. Não tem nenhuma hipótese aí, vocês estão vendo, né? Então, não tem mais o que fazer em dimensão 2 quando você está falando de um sólido. Sólido de Hit, gradiente, shrink, não tem por que classificar, já está totalmente classificado. E em dimensão 3? Agora, se você vai para a dimensão 3, esse é um teorema mais
relativamente, vamos dizer assim, recente, porque é a combinação de vários artigos, né? Você tem que, se você tiver um Soliton de Hit de dimensão 3, um Soliton de Hit Gradient Shrink, agora de dimensão 3, então, M3 é ou gaussiano, vou colocar aqui o paciente Benito, do Soliton gaussiano, né? Então, o R3, ou da esfera, S3, ou S2 vezes R, ou um cilindro. Em outras palavras, se eu tenho um Soliton de Hit Gradient de dimensão 3, ele está inteiramente classificado, não tem o que fazer mais. Ou ele é o gaussiano, ou ele é a esfera, ou é o cilindro. Não tem nenhuma hipótese aí, né? Isso aqui é consequência de uma sequência de artigos, né, de resultados, que vão combinando, né? Tem um teorema do Hamilton, que tinha uma hipótese, depois tem um teorema do Ivey, com outra hipótese, depois o Perelman tirou essas hipóteses e ficou que a curvatura tinha que ser limitada, depois o professor Redonsal, o Shen e eu esqueci o primeiro nome do Zhu. Então, quando você combina esses 4 artigos, né, você chega nessa classificação, que foi quando o professor Sao, Shen e Zhu, eles tiraram a última hipótese que existia, que era sobre o crescimento da curvatura. Então, todas as hipóteses envolvidas foram removidas e o teorema ficou sem hipótese aqui e chegou na classificação geral. Ou seja, se eu falo de um Soliton de Hit Gradient Shrink, dimensão 2 e 3, eles estão inteiramente classificados, então não tem o que fazer. Então, o que é natural, né? Dimensão 4, né? Então, o que acontece na dimensão 4, então? Está inteiramente classificado? O que a gente pode falar sobre a dimensão 4? Eu vou parar por aqui, pessoal. E a próxima aula a gente vai focar no Soliton de Hit Gradient Shrink de dimensão 4. Já que 2 e 3 estão inteiramente classificados. E eu vou mostrar como é que está a teoria em dimensão 4. Tá bom? Acho que tá bom por hoje, né?